Pois bem, continuemos então com as nossas exposições em Romanos, capítulo 8, versos 26 a 30. Assim como iniciamos na semana passada, expondo 26 e 27, hoje 28 a 30, mas a título de introdução aqui nós estaremos lendo toda esta sessão aqui. Romanos capítulo 8, versos 26 a 30, a intercessão do Espírito. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Muito bem, irmãos, como nós já anunciamos, nosso foco hoje recai sobre os versos 28 a 30, mas eu gosto de ler sempre a sessão inteira para que a gente se lembre do contexto. Na semana passada estivemos falando mais detidamente a respeito do que seria essa intercessão do Espírito de que Paulo se refere aqui. Nós vimos que Paulo está nos ensinando a igreja de Roma e a nós, por conseguinte, que Deus nos auxilia na nossa fraqueza, porque somos pecadores, porque somos limitados, porque somos impossibilitados de saber, inclusive, o que é melhor para nós. E então, para que sejamos abençoados por Deus, é que o Espírito Santo do próprio Deus intercede por nós. Nós vimos na semana passada que esta intercessão do Espírito para com o próprio Deus não significa uma relação hierárquica entre as três pessoas da Trindade. Não é porque o Espírito Santo intercede a Deus Pai em nome de Deus Filho que existe uma hierarquia entre as três pessoas da divindade. Os irmãos se lembram que nós falamos que eles são um Deus, subsistem em três pessoas, igual glória, igual poder e majestade, mas que, por sua livre e soberana vontade, no que tange a obra da salvação, Deus decidiu que cada uma das pessoas da Trindade tivesse uma ação específica no ato salvífico. Deus Pai ama e planeja a salvação. Deus Espírito, Deus Filho, ele obedece e se entrega, sendo o meio pelo qual o plano se concretiza. E Deus Espírito Santo pega esta graça em Cristo Jesus, essa justiça em Jesus, e aplica àqueles a quem Deus amou na eternidade. De sorte que quando o Espírito Santo intercede pelos filhos de Deus, ele está agindo como o próprio Deus, com vistas a abençoar a nossa vida. Então, nós dividimos o texto, versos 26 e 27, e por uma questão pedagógica aqui. Existem duas questões que precisam ser tratadas com bastante atenção, que foi essa da intercessão do Espírito, e uma outra que refere-se à doutrina da predestinação, que eu adianto para os irmãos daqui a pouco. Então, o verso 28, Paulo, é como se ele fosse o centro aqui dessa perícope.
Então, depois de falar da intercessão do Espírito, dessa ajuda de Deus, Paulo faz a seguinte afirmação. O verso 28, Paulo afirma, para que nos versos 29 e 30 ele possa explicar aquilo que ele está afirmando no verso 28. Então eu chamo a sua atenção, porque eu estarei relendo o verso 28 e peço para que você entenda-o nessa perspectiva de ser uma afirmação central de Paulo nesse texto. Então ele diz assim, sabemos quem? A quem Paulo se refere? Então é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Que todas as coisas cooperam para o bem. Bom, a primeira questão é, sabemos. Quem sabemos? A segunda, cooperam para o bem. Que bem é esse que Paulo se refere? E terceiro, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Paulo, depois de falar como Deus opera no coração humano e como o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, é como se ele concluísse com esta afirmação. Ora, então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Penso, irmãos, que o primeiro ponto que precisa ser analisado aqui, antes de dizer a quem Paulo se refere, é ao que Paulo se refere com o bem. Porque pense comigo, parece uma antítese dizer que todas as coisas cooperam para o nosso bem, se a gente vive num mundo cheio de sofrimento. Que história é essa de que o universo converge a meu favor, se eu pareço enfrentar mais lutas do que momentos de tranquilidade? Parece ser um contrassenso de Paulo, mas só parece, e isso precisa estar claro para nós. Aqui, Paulo está referindo-se a bem, não como momentos de tranquilidade, não como um bem, como se fosse o contrário de adversidade, mas como algo que vem da parte de Deus. Acompanhe comigo a leitura do verso 18, e a gente vai ter uma ideia de que bem é esse que Paulo está se referindo. Capítulo 8, verso 18, Paulo diz assim: porque tenho para mim, que tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, quando Paulo ele se refere a esse bem, ele está se referindo àquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, por amor daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Então perceba que bem em Paulo, nesse texto, não significa tranquilidade no mundo que nós vivemos, mas a certeza, a convicção. Volte comigo, verso 1 do capítulo 8, de que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. É esse o bem maior que nós podemos experimentar. E esse bem aqui, irmãos, ele está subdividido a partir deste primeiro ponto. O nosso bem, o bem que coopera para a nossa vida, é a certeza do cuidado de Deus, apesar das adversidades. Então, Jesus é a primeira definição de bem. E quando eu falo Jesus, eu me refiro à pessoa de Jesus, Deus Filho, e ao legado e à obra de Jesus. John Piper, ele tem uma afirmação interessante a respeito de Deus, e ele escreveu uma obra, mais uma, né? Eu tenho lá e está à disposição dos irmãos, se alguém quiser ler. Deus é o Evangelho. Porque sabe, irmãos, muitas pessoas confundem o Evangelho com aquilo que o Evangelho produz. As pessoas às vezes acham que Evangelho é as boas ações, que Evangelho é o amor fraternal que nós sentimos uns pelos outros, que o Evangelho é dar e receber, abençoar as pessoas, que o Evangelho é ter uma vida em comunidade como a que Deus nos permite ter aqui na nossa igreja. Nós não podemos confundir o Evangelho com seus efeitos.
Então, todas estas coisas são efeitos do Evangelho, dessa boa nova que transforma o nosso coração. Então, quando Paulo se refere a esse bem, ele se refere a Jesus como sendo a própria expressão do Evangelho. O amor de onde decorre o amor. Aquele que é ao mesmo tempo Deus, mas também homem. Aquele que tem poder para fazer todas as coisas, mas também voluntariamente se entregou por amor de nós. Aquele que é conhecedor de todas as ciências, não abriu a boca em sua defesa quando foi acusado. É a esse bem que Paulo está se referindo. Mas é interessante perceber que quando Paulo aponta para Jesus como sendo o nosso próprio bem, existem algumas inferências que nós podemos fazer. E a primeira delas é que Jesus é o bem maior que nós recebemos nessa vida. Sabe aquela música que a gente já cantou muitas vezes? A minha geração cantou muitas vezes. O melhor de Deus ainda está por vir. Se um judeu cantasse essa música, a gente teria que dizer que eles estão em consonância com a sua teologia, porque o judaísmo aguarda a vinda do Messias. Mas para um cristão cantar que o melhor de Deus ainda está por vir, é negar a supremacia de Cristo e do seu sacrifício. Então, o melhor de Deus já veio. Há 2000 anos atrás, viveu, morreu e por isso me justificou. Então, quando Paulo aponta para Jesus, nós então aprendemos que, por causa disso, até mesmo aquilo que para as outras pessoas é algo terrível, sinônimo de destruição, para nós é sinônimo de bênção. As tribulações. Irmãos, Isaías 53 trata de Jesus como sendo o quê? O servo sofredor. O servo sofredor. Isaías 53 narra o martírio do Cristo. E ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas transgressões. Ele sofreu a pena que era destinada a todo ser humano afastado de Deus. Jesus foi um homem de dores, que sabe o que é padecer. Então, irmãos, quando nós falamos de bem, do bem de Deus que vem sobre a nossa vida, nós nos referimos em primeiro lugar a Jesus, bem como com aquilo que decorre a partir de Jesus. Ou seja, da nossa cosmovisão, da nossa visão de mundo. E aí, porque cremos que em Jesus a nossa herança, Paulo vai dizer aqui também, disse já no capítulo 8, ele vai dizer que a nossa herança é incomparavelmente superior às dores que nós passamos nesse mundo. Isso significa dizer que até mesmo as provações, as tribulações, as nossas dificuldades são bênção na nossa vida. É difícil de admitir isso, né, irmãos? Eu duvido que você, eu acho que ninguém em sã consciência, no seu estado de humanidade normal, acordaria de manhã, depois de... Eu sempre cito esse exemplo, porque eu não posso dizer que todos, mas muitos conviveram com a difícil experiência de ter que chutar um móvel logo pela manhã e o dedinho ficar para o outro lado. E dizer, aleluia, louvado seja o nosso Senhor, porque o meu dedo foi dilacerado pelo criado mudo. Ou qualquer outro tipo de incidente que possa acontecer com você. Aleluia, obrigado Senhor, porque agora essa enfermidade para a morte veio na minha vida. Você já viu isso? É claro que não. É claro que não. No entanto, contudo, entretanto, até mesmo estas situações nos afirmam o cuidado de Deus. Abra comigo, Romanos capítulo 5, versos 3 a 5, eu vou pedir para o Romeu, meu representante de voz alta aqui, para ler Romanos capítulo 5, Romeu,
versos 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado. Capítulo 5, Paulo está falando de alegria. Irmãos, é motivo de festa o fato de termos sido justificados por Deus. Então é nessa hora o crente diz, aleluia! E aí ele continua, mas não somente isso. Nós também nos gloriamos. Sabe o que Paulo está dizendo? A gente fica feliz até mesmo nas tribulações, até mesmo nos sofrimentos, até mesmo nas angústias, embora isso afete a nossa vida de alguma maneira, cumpre o propósito de Deus que visa o nosso bem, porque a vontade de Deus é agradável. E aí Paulo vai dizer, como que essas tribulações então cooperam para o nosso bem? Eu estou unindo um texto ao outro, né? Ele vai dizer o seguinte, porque sabendo que a nossa tribulação produz perseverança. Irmãos, isso é didático demais. Como eu disse para o Romeu, e foi de propósito, né? Quando nós pedimos paciência, nós pedimos amor, a gente recebe, irmãos, experiências que são capazes de gerar no nosso coração sentimentos que nós desejamos ter, ou comportamentos que nós desejamos ter. Uma fé, segundo Tiago, só é verdadeira se essa fé for testada. Então pense comigo, como vencer a tentação se eu não for tentado? Então quando peço força para Deus, eu estou indiretamente pedindo não para que Deus me livre de tudo, mas para que Ele seja suficiente na minha vida para enfrentar o que tiver que enfrentar. Então Paulo está dizendo que essa perseverança é uma característica de alguém que vê na tribulação o cuidado de Deus. Ou seja, por que eu persevero? Porque já aconteceu comigo antes. Eu não sucumbi. Quantas vezes na nossa vida nós achamos, e comigo, adolescente, sempre pensa isso, é o fim da minha vida, a Fernanda não quer saber de mim, agora eu vou morrer. Adolescente assim, e agora? Como é que vai ser? O que vai ser de mim? E a vida andou, as coisas aconteceram, Deus mudou o coração dela e ela gostou de mim. Então, irmãos, quantas vezes você já parou e pensou, agora é o meu fim, essa situação não tem mais solução, e aí a gente fica tão intertido com a circunstância, que a circunstância passa, a gente se livra do problema, ou aprende a conviver com ele, e a gente até se esquece, eu não morri não? Não foi meu fim não? Porque as nossas experiências geram perseverança. E essa perseverança gera experiência. A ideia é o seguinte, irmãos. Quanto mais situações se repetem na nossa vida, maior é a nossa capacidade de analisar estas situações. É quando você olha para trás e diz, nossa, esse problema é grande, é difícil. Aí você lembra, mas em tal dia. Quer um exemplo disso? Sabe quando fala de temperatura? Ou muito fria ou muito quente? Às vezes a gente chega assim numa situação, ou então uma chuva. Vamos falar, a gente está querendo chuva? Vamos falar de chuva. Houve uma tempestade, choveu a semana inteira e X milímetros, eu não vou me arriscar a chutar um número aqui porque eu não entendo nada disso. Choveu X milímetros nessa chuva dessa noite. E aí a gente diz, isso é muito. E aí sim, nunca choveu tanto. Eu falei, tinha certeza, nos últimos 20 anos. Ou seja, antes já choveu tanto. Então, irmãos, a gente percebe que a gente consegue fazer esse julgamento porque nós, ou pessoas conhecidas, ou uma outra geração, já passou por situações tão difíceis ou tão boas quanto. E isso gera no nosso coração experiência. E a experiência, esperança. Não vou morrer não. Já passei por isso.
já enfrentei lutas tão duras como essas. Então, meus irmãos, quando Paulo ele se refere a esse bem, ele aponta para Jesus e aponta para a nossa capacidade de ver a bênção de Deus na tribulação. Quer um exemplo? Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, um homem de Deus. Irmãos, eu sei que a gente tem os personagens mais queridos da gente, não tem? Na Bíblia. Não deveria, mas a gente tem. E se eu perguntar, todo mundo vai dizer, é Jesus. E eu vou dizer, você está certo, tem que ser Jesus mesmo. Mas Jesus é todo outro, como diz Calbart, né? Então vamos tirar Jesus de lado. E aí tem gente que gosta do Jonas, gosta do Abraão, Isaac, Jacó. Tem uns que gostam de Abel, que não deu tempo nem de fazer nada de errado, já foi. De Noé. Enfim, você vai escolher. Ah, irmãos, mas o Paulo me encanta. Paulo me faz ver o quanto eu sou pequeno diante de Deus, irmãos. E é interessante que quando nós olhamos para a vida de um homem como Paulo, que teve experiências espirituais tão profundas com Deus, tão profundas, orando errado, você diz, puxa vida, Paulo é igual a gente. Sabe por quê? Porque um tempo atrás, Paulo tem uma experiência de visitação de Deus tão profunda que ele não sabe dizer se ele estava em espírito, se ele estava no corpo, ele só estava lá no céu, no paraíso com Deus. E ele ouviu de Deus coisas extraordinárias. Esse homem depois tem uma negativa de Deus, e aí aparece o espinho na carne. Foi importante esses dias, eu estava acompanhando os irmãos, um casal de irmãos nossos numa viagem, e aí um deles disse o seguinte, nossa pastor, eu aprendi demais na última pregação, referindo-se à pregação que falamos do espinho na carne, porque eu nunca imaginei, eu imaginava o espinho como se fosse um espinho de rosa, que finca a pele e tal, mas eu nunca imaginei que fosse algo tão profundo daquele jeito. Então para mim fez toda a diferença na minha vida. Então Paulo passava por uma dificuldade, irmãos, extremamente difícil. E quando a gente passa por uma situação difícil, o que a gente faz? Como é que é a nossa oração? Deus, tira de mim. Estou enfermo, eu peço cura. Estou quebrado, eu peço prosperidade. Estou com dificuldade de relacionamento, eu peço que Deus me ajude a perdoar, se for esse o caso. Então a gente quer se ver livre da situação, e a gente ora. Paulo vai dizer que ele insistiu com Deus. Por 3 vezes Paulo orou. Deus, ele não cita exatamente quais foram as suas palavras, né? Mas imagine Paulo referindo-se a Deus, Senhor de todas as coisas. Em nome do Cristo, meu Senhor, tira de mim esse sofrimento, algo lícito. E aí sabe o que acontece, irmãos? Lembra que ele está explicando aqui no capítulo 8, a partir do verso 26, que é o Espírito Santo que intercede por nós? Enquanto Paulo pede, tira o espinho da minha carne, o que o Espírito Santo faz? Tira não, vai dar ruim. Mantém, segue o jogo. Foi nada. Uma gíria futebolística. Foi nada, Deus, segue o jogo, é com espinho na carne mesmo. E aí Paulo ora de novo, Senhor, afasta de mim, e o Espírito Santo intercedendo para o bem de Paulo. Não, continua, Deus. É com espinho mesmo, glorifica de pé com espinho. E aí Paulo ora de novo. E aí o Espírito testifica com ele. Não, porque a minha graça te basta. Então, meus irmãos, foi posto o espinho na carne de Paulo, aquele sofrimento terrível, para que não recaísse sobre ele um mal ainda pior. Então, o mal do espinho na carne, que era terrível, era um mal menor do que a soberba que poderia gerar do coração de Paulo. Então, o espinho na carne, que é mal, que é tribulação, foi bênção de Deus na vida de Paulo. E ele diz, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações de Deus, foi-me posto. Ou seja, irmãos, Deus colocou uma tribulação na vida de Paulo, para que ele não se tornasse alguém soberbo. Paulo poderia, eu disse isso na pregação, né? Paulo poderia
ter sido, como foi, o maior de todos os missionários, sendo um homem sofredor. Paulo poderia, como foi, sendo o maior teólogo neotestamentário, sendo um homem de dores, como foi. Mas Paulo não poderia ser 1% do que foi, sendo um homem soberbo, porque Deus rejeita aos soberbos. Então, para evitar esta rejeição por causa da soberba do coração, Deus então coloca esse mal, essa tribulação em Paulo. E aí, irmãos, o terceiro aspecto desse tripé do bem é o próprio Espírito Santo. Então, quando Paulo diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, ele aponta para Jesus, para as consequências da ação de Jesus e até mesmo nas tribulações, e ele aponta para a obra intercessora do Espírito Santo nas nossas vidas. Pense você, quantas vezes você orou pedindo a Deus uma coisa, Deus não deu, você fez beicinho, você parou de ir na igreja, você ficou chateadinho com Deus, num canto no louvor, vou ficar sentado, não vou escutar o que o pastor está falando, não vou orar também não. E aí passou um tempo, Deus vai lá, igual carne de martelo de bater bife, né? Amolece teu coração, te chama de volta, você fala, graças a Deus que Deus me ouviu. Olha que cilada! Na gíria da molecada, né? O golpe está aí, cai quem quer. Estava ali o golpe, a zebra estava ali. E aí você vê que Deus não deu. Não é porque Deus era ruim, é justamente o contrário. Deus é bom e Ele quer o nosso bem. E aí, irmãos, independentemente da nossa vontade, qual vontade que prevalece? Lembra que eu falei? Está você orando e está o Espírito Santo orando. Quem vocês acham que Deus vai atender? Deus Pai vai atender. É por isso que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Porque é a vontade de Deus que prevalece. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é isso, meus irmãos, que deve encher o nosso coração de esperança. Pastor, mas eu estou sofrendo. A minha graça te basta. É o que nós lemos nas Escrituras. Pastor, mas o meu corpo está enfermo. É melhor entrar no céu faltando uma mão, um olho, do que ter o corpo completo e ir para o inferno. Deus está cuidando de todas as coisas. É por isso, irmãos, que ao ser apedrejado, o jovem Estevão pedia perdão a Deus pelos seus opositores. Sabe por quê? Ele entendeu que as bênçãos a ser reveladas no céu são muito superiores do que as tristezas que nós enfrentamos aqui. Vocês acham que a pedrada que batia no Estevão não doía, não? Ô irmão, sabe o que é interessante? Às vezes a gente não tem ideia da dimensão do sofrimento. Ah, morreu apedrejado. Às vezes as pessoas têm ideia de que morrer apedrejado é como se estivesse na frente de um pelotão de fuzilamento e um tiro te acertasse e você morresse. Morrer apedrejado é morrer de pouquinho. A pessoa que vai morrer apedrejada tem que procurar a pedra com a testa para desmaiar, porque se isso não acontecer, ele vai sofrer demais. Imagine ao contrário, Golias devia estar desviando da pedra. Mas o mártir que morreu apedrejado tem que ficar procurando. Esse aqui vai ser na direita, igual o goleiro. Porque se bate na cabeça, desmaia e não sofre. Mas imagine, irmãos, você recebe uma pedrada, a gente chuta o cantinho ali e já fica praguejando. Oh, meu Deus do céu, o que é isso? Coisa horrível que aconteceu comigo. Imagine, irmãos, o que é ser cerrado pelo meio. E aí você logo pensa, assim, sabe nada, inocente. Pelo meio, é assim que se fazia na Roma antiga. Ah, irmãos, você já parou para pensar o que é ser crucificado? É morrer lentamente, é ir sangrando aos poucos, sufocando aos poucos. Imagine o que é ser crucificado de cabeça para baixo. Esses sofrimentos foram o bem de Deus para os mártires. Porque o que aguardava esses homens e mulheres era imensamente superior. No filme Paulo, Apóstolo de Cristo, tem uma imagem que toca muito meu coração. Os cristãos ali que estavam prestes a serem mortos,
na arena, estavam, imagina, você sabe, eu vou morrer daqui 5 minutos. Vai ser um gladiador que vai me cortar todo, vai ser uma fera que vai me estraçalhar. Porque assim, né? Uma fera que vai te estraçalhar, ela não vai te morder, se engolir igual uma anaconda, você já morre. Arranca um pedaço da mão, arranca um pedaço da coxa. Imagina um cara igual eu, é muita gordura, então é muitas bocadas, vai doer. Então imagina que você saber que ia morrer assim ali na frente. E aí, alguém, agora eu já não lembro mais quem, foi Paulo, foi Lucas, que chega lá e, no filme, né? E diz, é só um instante. Aquilo era terrível, irmãos. O sofrimento era terrível. Mas aí vem a compreensão de que a vontade de Deus é boa. Olha, vai ser só um instante. E depois, não mais sofrimento. Sabe o que é isso, irmãos? É cuidado de Deus. Mas aí a questão é, e a última, a quem Paulo se dirige? Quem é? Sabemos. Quem são esses que são objeto da ação do Espírito Santo, do sacrifício de Jesus e do amor do Pai? Porque aqui, irmãos, existe uma relação de estreitamento para isso que nós chamamos de graça especial. Não são todas as pessoas indistintamente que são objeto desta intercessão do Espírito. Não são todas as pessoas. E é por isso que nos versos 29 e 30 Paulo explica. Quem são as pessoas destinadas ou destinatárias dessa bênção? Porquanto aos que de antemão conheceu também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Aqui, entre outras coisas, Paulo fala a respeito da doutrina da eleição, certo? Ponto espinhoso para muitos. Mas não é, irmãos. E aqui é interessante que nesse verso Paulo aponta para o propósito da eleição. Para que nós fôssemos constituídos famílias de Deus. Para que nós fôssemos parecidos com Jesus. Jesus o primogênito. Então nós, irmãos, que lembram Jesus. Então este é o propósito da eleição. Mas o espinho nesse texto aqui é justamente o de antemão conheceu. Porque assim, nós, de matriz reformada, cremos e confessamos que a predestinação é um decreto de Deus na eternidade. Deus fez isso antes que houvesse mundo. Deus determinou quem salvaria. É assim que a gente viu no comecinho de Romanos, não é isso? Aí a gente atrelou com Efésios e foi usando a Bíblia, navegando por ela para mostrar. E Paulo vai continuar esse assunto aqui no capítulo 9. Vai esquentar, irmãos. Então é o seguinte. Mas e agora? Porque aqueles que de antemão conheceu, não parece, predestinou. E esse termo, e esse texto é usado por muitos para dizer que a predestinação, ela não é um decreto soberano, mas é um conhecimento prévio daqueles que iriam crer, por isso Deus predestina. Não é isso que está escrito aqui? Não é, irmãos? Não é isso que está escrito aqui. Não é isso que está escrito aqui. Então, a nossa ideia agora, nos últimos 10 minutos aqui, vai ser explicar aos irmãos que não é isso que o texto está dizendo. Não é. Pastor, mas eu estou lendo aqui. Quero convidar você a ler de novo o que está escrito aí. Porquanto, aos que de antemão conheceu. Na frente ele disse, ele conheceu e depois predestinou. Vamos lá, irmãos, questão de linguística aqui. Quando eu digo que eu conheço alguém, ao que eu estou me referindo? Eu conheço uma pessoa. Ao que exatamente eu estou me referindo? No português, na nossa língua. Eu já vi, eu sei onde mora, eu sei o nome, não é isso? Eu conheço alguém, mas eu não preciso ser necessariamente amigo desse alguém, certo ou não? O indivíduo que esteve aqui na semana passada junto com a companheira, a gente conhece ele, mas a gente sequer sabe o nome direito e a história.
Então nós nos utilizamos deste conceito que é superficial, mas que também pode ser aplicado com profundidade. Eu conheço a Fernanda como minha esposa, ela é um comigo. Mas nesse contexto, a palavra conhecer pode ser usado com superficialidade, como a identificação de um indivíduo qualquer que seja, no português. No grego, não. Esse texto aqui, irmãos, este termo, que vem de um verbo grego chamado kaleo. Kaleo, ele está vinculado com intimidade, não apenas conhecimento. Kaleo está ligado com um relacionamento profundo e não apenas com o fato de saber quem é. E isso faz toda a diferença. Quando nós olhamos para predestinou, prorizo, que é o termo grego aqui, ele dá a ideia de destinar antes. E kaleo dá a ideia de intimidade. E aí, kaleo significa literalmente chamar. Chamar. Alguém tem alguma versão, nova tradução na linguagem de hoje aqui? Dona Maria, a senhora costumava trazer nova tradução na linguagem de hoje. Essa aí é a Almeida Corrigida? Alguém tem nova tradução na linguagem de hoje? Como é que está escrito na da senhora? Verso 29. Está igual. Nova tradução na linguagem de hoje diz o seguinte: aqueles que Deus de antemão predestinou, também os predestinou, porque a tradução já foi corrigida para o sentido do texto. Porque aqui, conheceu não significa saber alguma coisa, mas chamar o indivíduo pelo nome. É intimidade. Eu posso dizer que eu conheço determinada pessoa, mas eu não posso me utilizar desse conhecimento de alguém que eu talvez até saiba o nome, mas não conheço com profundidade, para me referir a Asaf, por exemplo, meu filho. É diferente aqui. E esse termo aqui também é utilizado como um sentido, como eu disse, de intimidade. Ah, pastor, mas na Bíblia então só usa isso? Não. No Antigo Testamento, no hebraico, também tem sentido de chamar. Alguém abra para mim Gênesis capítulo 18, verso 17 e 18. Gênesis 18. Estou concluindo já, irmãos. Gênesis Alguém abre também Amós capítulo 3, verso 1 e 2. Quem achar Gênesis, leia para mim, por favor. Disse o Senhor: declarei a Abraão que estou a fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Continua. Você leu só o 18? 17 e 18. Então continua. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Porque eu escolhi. É o termo equivalente no hebraico, irmãos, usado no mesmo sentido. Então, porque eu escolhi, é o mesmo sentido aqui de conheceu, de chamar, designar. Agora, quem abriu em Amós, capítulo 3, versos 1 e 2. Ouvi a palavra do Senhor tal contra vós outros, filhos de Israel, recebeis a terra do Egito de bem. De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu os condenei por todas as vossas iniquidades. Eu vos escolhi. Então, tanto no grego quanto no hebraico, a menção a esse termo é exatamente essa, de escolha e chamado, e não de conhecimento superficial. Então aqui Paulo não está tratando de uma presciência de Deus, mas de Deus ter escolhido, de Deus ter chamado essas pessoas.
E aí, porque Deus chamou e escolheu, ele também, vem do grego prorizo, predestinou. Para quê? Para serem conforme o seu Filho. Então, irmãos, nós não confessamos predestinação como tendo como base a presciência de Deus, mas por um decreto de Deus. Ah, pastor, então quer dizer que na Bíblia então não fala de presciência? Não fala de Deus conhecer? Fala, quer ver? Os irmãos abrem para mim em Atos capítulo 2, verso 22. Oi? Você lê para mim? Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Já existe quer dizer que a nossa Bíblia está errada? Não, irmãos. Aqui é uma adequação semântica, linguística, para que a compreensão no nosso idioma seja em conformidade com o original. E essas adaptações são comuns em qualquer texto traduzido. Sabe por quê? Palavras que nós usávamos antigamente, elas perderam seu sentido, foram descontinuadas e sofreram alterações na sua compreensão e aplicação. É por isso que existe muitas vezes a retradução. Tem a versão de um livro qualquer, edição ampliada. E aí você vai ver que muitas vezes não tem conteúdo novo, mas foi uma retradução, trazendo aspectos que antes que se trazidos do mesmo jeito, não teriam a mesma profundidade. Então a nova tradução na linguagem de hoje, como é uma versão mais atual, ela já faz essa correção de tradução. E quando eu digo correção, não estou dizendo que a nossa está errada, mas o termo, e ali é um termo, é uma linguagem usada, aqueles que Deus escolheu antes. Podia ser aqueles que Deus escolheu, já estaria claro, né? Mas ali, como a proposta da nova tradução na linguagem de hoje é trazer o texto para uma linguagem bem simples, fazem questão de apontar isso, e ele não está apontando para um passado recente, está apontando para um tempo fora do tempo, que é na verdade a eternidade. E aí vem o predestinou. No final, verso 30, a gente tem a corrente aqui, o qual é o resultado, a ordem lógica cronológica da salvação de Deus, da história da redenção humana. Verso 30. E aos que predestinou, quem Deus predestinou, irmãos? A igreja invisível, pode chamar do que você quiser, mas foram esses então Deus predestinou. O que é predestinar? Do verbo prorizo, destinar antes. Então não foi assim, porque eu sabia, eu destinei antes, a esses também eu falando no lugar de Deus aqui, né? Deus também chamou. Sabe o que significa isso? Deus escolhe, Deus predestina, e num dado momento da história a gente se converte, não é isso? Isso é a graça irresistível de Deus na sua vida. Quando Deus nos chama de forma eficaz e irresistivelmente. Então Deus nos predestina, Deus nos chama. E aos que chama, Ele faz o quê? Justifica. É quando a gente está, e agora quem poderá me salvar porque eu estou perdido pelos meus pecados? Romanos 8, capítulo 1. Pois já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, meus irmãos, Deus predestina, Deus chama, Deus imputa justiça, e que mais? Deus glorifica. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Isso muda tudo, a nossa percepção, irmãos. E aí, eu queria fazer aqui uma última colocação. Para aqueles que creem, irmãos, é uma informação belíssima demais. E aí, no capítulo 9, Paulo vai explicar. Então, quer dizer, se Deus escolhe, Deus é injusto com que Ele não escolhe? Se você tem essa dúvida, guarda ela aí, que a gente vai trabalhar isso no capítulo 9.
Mas pense comigo, se para aqueles que Deus ama, escolhe, predestina, chama e glorificará, todas as coisas cooperam para o bem, e para aqueles que Deus não chama? Todas as coisas cooperam para o quê? Para o mal. Você quer um exemplo disso, irmãos? Uma casa, sei lá, prosperidade financeira é algo bom? É bom, a gente trabalha para ganhar dinheiro, e quanto mais melhor. Mas para algumas pessoas isso vira um ídolo. Então aquilo que deveria ser bom vira maldição. Ser inteligente, sábio, douto em alguma coisa é bom? É bom, é por isso que a gente faz faculdade, pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado daqui a uns anos. É bom. Mas se por causa dessa sabedoria humana vier consigo a soberba do coração, esse conhecimento tornou-se em maldição. Então perceba, irmãos, que coisa ruim para o descrente é ruim, e coisa boa para o descrente pode ser ruim. Tudo coopera para o mal, ainda que se apresente como coisa boa. Então estar longe de Deus não é um negócio muito legal, nada legal. E nós podemos descansar nessa certeza. Uma última objeção: pastor, esse negócio de predestinação é muito estranho. Se eu sei que eu sou predestinado, eu posso viver do jeito que eu quiser então, porque eu sou predestinado, eu vou ser salvo de qualquer jeito. Se você tem esse pensamento, irmãos, você precisa colocar em xeque essa predestinação que você julga ter. Por quê? A predestinação não é um ato isolado de Deus, mas ela tem propósito. Por que Deus nos predestinou? Verso 28. Alguém lê e me responda. Por que Deus nos predestinou? Ou para quê? Sabemos que todas as coisas que Deus. Perdão, é 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Para sermos como Jesus. Pastor, mas eu não posso me comparar com Jesus. Nem deve. Mas se você não parece Jesus nem um pouquinho, se você nem deseja isso, irmãos, eu sinto muito em te dizer, essa predestinação não existe. Se antes o pecado nos alegrava, agora deve causar tristeza. Se eu sei que Deus me chamou para ser um missionário onde eu estou, e eu não prego o evangelho, eu preciso colocar em xeque a minha predestinação. Se Deus me chamou para uma vida de santidade, e eu me alegro com a imoralidade, com o mau testemunho, com qualquer outra coisa nesse sentido, essa predestinação precisa ser colocada em xeque. Em xeque. Então, aquilo que para alguns significa carta branca, cheque em branco para viver como quer, biblicamente é na verdade exatamente o contrário. É justamente porque fui escolhido por Deus, eu preciso viver consoante aos seus ensinamentos, para que eu pelo menos lembre Jesus. Alguém precisa olhar para a gente e dizer, eu vejo Jesus na graça. É um Jesus assim, né? Mas tem Jesus ali. Precisa ser assim. Esse pastor aí não é perfeito não, erra demais. Mas tem que ver Jesus. Porque senão, irmãos, algo de errado não está muito certo nessa predestinação. Bom, Paulo toca nesse assunto. Na semana que vem nós veremos como Deus nos ajuda a vencer as dificuldades, para que no capítulo 9 ele retome essa ideia da eleição, da predestinação, e para falar da justiça de Deus. Então eu peço para que você não desista, continue firme, e tão logo quanto nós voltarmos às férias, semana que vem eu ainda estou, e aí teremos uma pausa de 2 semanas, 15 dias de férias, os últimos 15 dias desse ano, e depois a gente já volta, acho que já no capítulo 9, e aí a gente vai ficar um tempinho no capítulo 9 para a gente entender um pouco a respeito dessa justiça de Deus, ou dessa pretensa injustiça, e explicar como Deus externa a sua eleição e continua sendo justo. A ideia é porque é isso que Paulo trata aqui no capítulo 9, olhando inclusive para o Antigo Testamento. Ok?
Os irmãos estão comigo, sim ou não? Então eu posso perguntar, né? Eu faço assim com os meninos de conexão, e eles baixam a cabeça assim, ai. Não, brincadeira. Irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar, encerrando o nosso estudo de hoje. Deus querido, nós te agradecemos por esse tempo tão maravilhoso que o Senhor nos concede aqui. Obrigado por sua palavra, por seu amor, ó Deus, que nos abençoa tanto. Que o Senhor, ó Deus, nos faça viver como pessoas livres da escravidão do pecado e vivermos assim para a sua glória. Obrigado, ó Deus, pela certeza que temos do auxílio do Espírito Santo nas nossas vidas. E porque, embora, Deus, muitas vezes passemos por problemas, temos a certeza do cuidado do Senhor para com todos nós. Que a bênção do Senhor seja sobre nós, sobre as nossas vidas e famílias, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.